Eu sempre dormi tranquilo, sabendo que estava longe da cidade. Sempre gostei do silêncio, de poder olhar pela janela e ver só mato até onde os olhos alcançam. Sítio pequeno, herança de família, cerca de arame velha que já não segurava nem galinha. Não importava muito. Aqui ninguém invadia a terra de ninguém, pelo menos era o que eu achava. A rotina era simples: acordar cedo, cuidar dos animais, colher alguma coisa, consertar o que desse problema, comer e dormir. Nada mais. Não tinha internet. E sinal de celular era coisa rara. Mas era exatamente por isso que eu gostava daqui. Eu achava que gostava. Foi numa quinta-feira comum que percebi que a tranquilidade que eu tanto valorizava tinha desaparecido sem eu sequer notar. De manhã cedo notei algo esquisito. Uma parte da cerca na divisa com o terreno do Zeca estava diferente. A cerca velha de arame parecia estar escondida por trás de uma outra cerca. Uma cerca viva, feita de galhos e folhas espinhosas, montada às pressas durante a noite. Cheguei perto, curioso, mas tive que parar logo. Tinha espinhos grossos, duros, apontando em todas as direções. Estranhei, mas não achei que fosse maldade. Imaginei que talvez o Zeca quisesse proteger alguma plantação nova. Era um cara esquisito, quieto demais, mas nunca tinha dado problema antes. Decidi não me meter. Quem mora na roça sabe que, se não quer problema, não fica mexendo no que é dos outros. No dia seguinte, vi Zeca arrastando galhos pelo meio da propriedade dele. Tentei puxar assunto, acenei, mas ele só olhou rápido e entrou para casa, ignorando minha presença. O que me incomodou foi o jeito que ele entrou, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Nos dias seguintes, a cerca viva continuou crescendo. Parecia que toda manhã estava maior, mais grossa, mais alta. A velocidade com que aquilo acontecia era quase absurda. Ao redor da cerca, insetos grandes e estranhos começaram a aparecer. Nunca tinha visto tantos mosquitos e marimbondos assim, como se estivessem sendo atraídos propositalmente. Meu cachorro, que nunca foi bobo, passou a evitar chegar perto. Só latia de longe. Comecei a reparar outras coisas também. À noite, sons de passos secos vinham do lado da propriedade do Zeca, perto da cerca. Não eram passos comuns. Era o barulho de alguém andando devagar, pisando forte, como quem quer ser escutado. Eu espiava pela janela, mas não dava para ver nada direito, só uma sombra borrada na escuridão. Eu ainda tentava racionalizar, dizia que podia ser algum bicho, talvez um veado grande, mas no fundo sabia que não era. Aquilo começou a me consumir. Eu já não dormia direito, acordava no meio da noite suado, me perguntando por que alguém faria aquilo. Estava obcecado por algo tão ridículo quanto uma cerca feita de galhos, mas não conseguia parar de pensar nela. Certa manhã, tomei coragem e fui até a cerca. Aproximei-me devagar, sentindo o cheiro úmido das folhas em decomposição. Os espinhos pareciam maiores, mais grossos, e então percebi algo que me gelou a espinha. Entre os galhos, escondido, havia um pedaço de tecido. Tecido azul claro, quase infantil. Parecia roupa de criança, manchado de vermelho escuro. Sangue. Não sei explicar por quê, mas aquele tecido mudou tudo para mim. Meu coração disparou e eu me afastei, assustado, olhando ao redor, tentando entender o que poderia estar acontecendo ali. Olhei para a casa do Zeca. As janelas estavam fechadas com tábuas agora. Como não tinha reparado antes, sem pensar direito, corri até lá e bati com força na porta de madeira. O som das batidas ecoou seco, forte, desconfortável. Ninguém respondeu. Forcei a maçaneta e ela girou com facilidade. A porta rangeu abrindo-se lentamente. O cheiro de terra molhada e algo apodrecendo veio forte, quase palpável. O chão da casa do Zeca estava coberto por terra e folhas secas. Parecia uma extensão da cerca. Tudo estava escuro, abafado, abafando também meu instinto de correr dali o quanto antes. No fundo do quarto, vi um vulto imóvel, sentado, olhando para a parede. Era o Zeca, murmurei chamando o nome dele. Ele não reagiu. Dei um passo adiante, com cautela, e chamei novamente. Ele virou lentamente. Sua cara estava tomada por feridas inchadas, vermelhas,
como se tivesse sido picado por centenas de insetos. Olhou para mim com olhos pequenos, semicerrados, cheios de lágrimas. Murmurou algo incompreensível, algo como: eles pediram para a cerca crescer. Minha respiração acelerou. Tentei perguntar sobre o tecido, sobre a criança, mas ele só balançava a cabeça, repetindo baixo: não fui eu, foi a cerca. Foi a cerca. Voltei para casa correndo, tranquei as portas e janelas e sentei na cozinha escura, tremendo de ansiedade. Pensei em ligar para a polícia, mas diria o quê? Que o vizinho tinha enlouquecido? Que achei um pedaço de pano manchado de sangue numa cerca viva? Que Zeca falava com plantas? Eu não tinha provas, só dúvidas, só medo. Eu não saí mais de casa aquele dia nem no seguinte. Por dias eu só fiquei ali, ouvindo o som baixo e constante da cerca viva, estalando lentamente ao redor da minha propriedade, sem que eu pudesse fazer nada. Uma semana depois, decidi ir embora dali. Juntei poucas coisas e, antes de partir, olhei pela janela uma última vez. A cerca estava enorme, havia tomado todo o terreno do Zeca e começava a avançar na minha direção. Parecia viva. Não fiquei para saber onde ia parar. Às vezes ainda sonho com isso. Acordo ouvindo o som da cerca crescendo, sentindo o cheiro de terra molhada. E me pergunto, será que algo realmente absurdo aconteceu ali? Ou era só um homem louco e uma coincidência horrível? Sempre dormi cedo aqui na roça. Quando o sol cai atrás da montanha, o silêncio é tão profundo que o único barulho que você escuta é a sua própria respiração. Meu pai me ensinou cedo que isso era privilégio, mas também uma espécie de vulnerabilidade. Em um lugar tão quieto, qualquer ruído estranho pode ser perturbador. Minha casa é simples, 2 quartos e uma sala que dá direto na varanda. Em volta, árvores velhas e uma estrada de terra batida que leva até a cidadezinha, a quase meia hora de carro. Moro sozinho há 5 anos, desde que meus pais faleceram, e nunca me incomodei com o isolamento. Pelo contrário, sempre achei que o perigo maior estava nas cidades, até que percebi que o perigo às vezes gosta justamente do isolamento. Tudo começou numa madrugada qualquer, quando acordei incomodado com algo que não consegui identificar de primeira. Um som baixo, discreto, vindo da varanda. Fiquei parado prestando atenção. Parecia o barulho de uma cadeira de madeira sendo arrastada bem devagar no piso de cimento. Levantei, tenso, com o coração já acelerado. Abri a janela com cuidado e olhei para fora. Não vi ninguém. Só a cadeira um pouco deslocada fora do lugar onde eu a deixava normalmente. Não havia vento, nem sinal de bicho nenhum. Decidi ignorar, achando que talvez eu mesmo tivesse deixado ela assim e esquecido. Na manhã seguinte, encontrei algo que me incomodou mais ainda. Marcas de barro fresco no chão da varanda. Pegadas. Não eram minhas. Isso me deixou profundamente desconfortável. Não havia outro sítio perto. Ninguém tinha motivo para passar ali à noite. Passei o dia inteiro inquieto, tentando me convencer que podia ser um vizinho perdido, um bêbado confuso ou alguém com intenções inocentes. No entanto, a ansiedade continuava roendo meus pensamentos, até o sol se pôr novamente. Na noite seguinte, preparei-me antes de dormir. Coloquei uma faca debaixo do travesseiro, tranquei portas e janelas e fiquei atento. O sono custou, mas acabou me pegando. Acordei assustado com o mesmo barulho. Agora mais claro, mais insistente. Dessa vez, eu ouvi a cadeira claramente arrastar-se pelo piso. Levantei silenciosamente e cheguei à janela com o peito apertado. A cena me congelou. Havia alguém sentado na minha cadeira de costas, virado para o mato, completamente imóvel. Uma pessoa vestida com roupas simples como as minhas. Respirei fundo, abri a janela e perguntei em voz alta quem era e o que queria. Não houve reação imediata. A pessoa apenas se levantou lentamente e caminhou para a mata, sem olhar para trás, sem responder. Passei o dia seguinte reforçando todas as portas e janelas, decidido a não dormir naquela noite. Chegou a madrugada e fiquei na sala, em silêncio,
ouvindo apenas os grilos e o vento leve lá fora. Por horas nada aconteceu, até que o ruído suave voltou. Desta vez vinha da porta da frente. Eu fiquei petrificado enquanto a maçaneta girava lentamente, primeiro para um lado, depois para o outro, num movimento constante e calmo, sem bater, sem forçar, apenas girando. Não tive coragem de gritar, só esperei. Após alguns minutos, o som parou subitamente, dando lugar a passos lentos que contornavam a casa. Pareciam descalços, pisando com calma na grama úmida, quase me cercando até pararem do lado da janela onde eu havia visto a figura antes. Reunindo toda a coragem, me aproximei lentamente da janela e olhei para fora. Uma mão estava apoiada no vidro, aberta, como se esperasse que eu encostasse na dela. Logo atrás, o rosto pálido e sereno de um homem que eu não conhecia. Ele estava sorrindo para mim. Um sorriso tranquilo, amigável, completamente fora do contexto daquele momento absurdo. Seu olhar, contudo, era vazio, estranho, como se olhasse através de mim, enxergando algo que eu não via. Perguntei o que ele queria, quase gritando, desesperado pela falta de lógica daquela situação. Ele respondeu baixo, com uma voz calma que me incomodou ainda mais. Eu só queria saber se você estava sozinho mesmo. Ele então recuou lentamente e desapareceu na escuridão da mata. Passei o resto daquela noite acordado, segurando a faca com as mãos trêmulas. Ao amanhecer, fui até a cidadezinha tentar descobrir quem era aquele homem. Descrevi seu rosto, contei sobre as visitas noturnas. Ninguém sabia de quem eu estava falando, ou fingiam não saber. Por alguns dias, nada mais aconteceu, mas a sensação de ser observado nunca me abandonou. De tempos em tempos ouvia sons semelhantes, passos ao redor da casa, sempre tarde da noite, sem nunca encontrar alguém quando saía para verificar. Por fim, desisti de esperar uma resposta clara. Mudei-me da casa, mas nunca consegui esquecer aquele rosto sorridente, os olhos vazios e o sussurro calmo perguntando sobre a minha solidão. E até hoje penso, será que ele só queria mesmo saber se eu estava sozinho? Ou teria voltado se eu não tivesse ido embora? Meu avô sempre dizia que cuidar da terra era um compromisso sério. Tudo tinha hora certa, jeito certo, atenção redobrada. Uma boa colheita dependia de dedicação, mas também de sorte. Sempre segui essas palavras à risca e nunca tive problemas maiores na minha plantação de milho. Até aquele ano. A colheita passada tinha sido excelente, mas eu precisei contratar mais gente dessa vez. Foi assim que conheci aqueles dois rapazes da cidade vizinha, Marcos e Júlio. Trabalhavam bem, eram quietos, eficientes, não davam dor de cabeça. Pareciam perfeitos demais para ser verdade, e talvez fossem mesmo. Começou com algo pequeno, quase banal. Alguns pés de milho apareceram dobrados, como se alguém tivesse passado por cima deles propositalmente. Não fazia sentido. Perguntei aos trabalhadores, mas ninguém viu nada. Marcos e Júlio foram os mais prestativos, ajudaram a reparar os danos. Mas havia algo estranho no jeito que conversavam entre si em voz baixa, parando imediatamente sempre que eu me aproximava. Logo as pequenas coisas viraram algo maior. Alguns pés começaram a apodrecer muito rápido, exalando um cheiro forte e desagradável, que não lembrava nenhuma doença que eu conhecesse. Mais uma vez, os dois trabalhadores se mostraram muito interessados em resolver, oferecendo-se até para vigiar a plantação à noite. Eu aceitei, achando que estava fazendo o certo. Foi a partir disso que tudo piorou. Comecei a perceber que o comportamento dos dois mudava sutilmente, sempre que voltavam das vigílias. Marcos parecia mais cansado, nervoso, olhando frequentemente por cima do ombro, como se esperasse algo surgir a qualquer instante. Júlio, por outro lado, parecia distante, silencioso, com um olhar que lembrava um animal ferido. As plantas continuavam morrendo em círculos estranhos, manchas de destruição espalhadas pela plantação, sempre durante a noite. A tensão aumentava junto com as perdas financeiras. Eu estava à beira do desespero e resolvi que eu mesmo passaria a noite observando. Naquela madrugada, escondido atrás da cerca, vi Marcos e Júlio caminhando pela plantação.
Eles estavam carregando algo, um saco pesado. Fiquei quieto, observando. Chegaram numa das áreas mais destruídas, abriram o saco e despejaram algo escuro na terra. Terra que parecia absorver rapidamente aquilo. Senti um arrepio forte na nuca ao perceber que não eram fertilizantes ou venenos comuns. Parecia carne crua. Na manhã seguinte, confrontei os 2 trabalhadores diretamente. Perguntei o que estavam fazendo, o que despejavam na minha plantação. Marcos negou nervoso, olhando para o chão, mas Júlio manteve os olhos fixos nos meus. Com calma desconcertante, respondeu: "Estamos tentando salvar a sua colheita, fazendo o que precisa ser feito." Algo no jeito dele me assustou profundamente. Insisti para que me mostrassem o que havia no saco. Júlio, sem qualquer resistência, me levou até o alojamento dos trabalhadores. Abriu um freezer velho, revelando o que estava dentro. Eram pedaços de animais, não carne comprada, mas pedaços brutos, mutilados, carcaças frescas e peles, algumas claramente de cães ou gatos. Júlio explicou friamente que era uma mistura feita por eles, algo que a terra precisava, enquanto Marcos só balançava a cabeça murmurando coisas incompreensíveis. Revoltado, ordenei que fossem embora imediatamente. Júlio sorriu, enquanto Marcos parecia aterrorizado com a ideia de ir embora. "Se nós formos, a terra vai procurar outra coisa para comer", Júlio disse antes de partir. As noites seguintes foram insuportáveis. A plantação agora parecia emitir um cheiro terrível constantemente. Eu escutava ruídos abafados, quase como gemidos vindos do milharal. Não conseguia dormir, não conseguia me aproximar para verificar. Um dia, acordei decidido a acabar com tudo aquilo. Atearia fogo na plantação, acabaria com aquela agonia. Mas quando cheguei à plantação, senti algo estranho no solo sob meus pés. Parecia que a terra respirava lentamente, inflando e desinflando sob as solas das minhas botas. Naquele momento, algo se moveu rápido, rastejando entre as plantas. Não fiquei para ver o que era. Nunca voltei lá. Abandonei tudo, minha terra, minhas economias, a vida que sempre tive. Ainda hoje me pergunto, seria tudo paranoia minha, um tipo de loucura que me tomou, ou Júlio tinha razão e eu interrompi algo que era melhor nunca ter descoberto? Nunca gostei da casa que ficava no fim da estrada. Todo lugar tem uma dessas, né? Afastada, isolada, parecendo sempre vazia. Desde criança, meus pais diziam para eu não ir para lá, não incomodar quem morava ali, mesmo sem nunca termos visto ninguém entrar ou sair. Cresci ouvindo histórias sobre aquele lugar, histórias bobas de gente que sumia ou sons estranhos durante a madrugada. Sempre achei que fosse coisa de gente desocupada, querendo causar medo por falta do que fazer. Até que percebi, tarde demais, que às vezes boatos nascem de um fundo desconfortável de verdade. Eu estava voltando para casa, já quase de noite, quando vi algo incomum. A janela lateral daquela casa, que sempre esteve fechada, tinha uma luz fraca acesa lá dentro. Não resisti, parei para observar. Pela primeira vez em anos, alguém estava lá dentro. Dava para ver uma sombra se movendo lentamente pela cortina. Senti um arrepio de curiosidade e desconforto ao mesmo tempo. Quem teria coragem de morar ali? Nos dias seguintes, reparei em mais coisas. Às vezes via fumaça subindo da chaminé velha. Outras, percebia algo pendurado na varanda, como roupas, talvez lençóis. Mas quem quer que estivesse morando lá não aparecia nunca. Era quase como se estivesse se esforçando para não ser visto. A sensação de que algo errado acontecia lá dentro crescia lentamente em mim, dia após dia. Certa noite, precisei passar pela frente da casa a pé, depois que meu carro atolou na estrada. Já passava das 11, a lua iluminava fraca, deixando tudo cinza e opaco. Ao me aproximar da casa, senti o cheiro forte e desagradável de algo queimado, misturado a um odor adocicado e nauseante que não consegui identificar. Ouvi um rangido seco, como uma porta velha se abrindo lentamente. Virei-me rápido e vi, parado na varanda, um homem magro, imóvel, me observando em silêncio. Perguntei se estava tudo bem, mas ele não respondeu. Continuou parado, observando, sem se mover 1 milímetro sequer. Desconfortável,
Segui meu caminho rapidamente. No outro dia, perguntei na vila sobre ele. Disseram-me apenas que ninguém sabia quem era, mas que ele aparecia de tempos em tempos, ficava alguns meses e sumia sem explicação. Diziam que ele era estranho, mas inofensivo. Algo em mim duvidava disso profundamente. Não demorou muito até que os ruídos começassem. Primeiro barulhos baixos, abafados, como alguém arrastando algo pesado pelo chão de madeira. Depois, sons mais agudos, quase gemidos, vindos da casa durante a madrugada. Por mais que eu tentasse me convencer que era só paranoia, era difícil ignorar. Certa noite o barulho ficou mais intenso. Eu estava em casa, sentado, incomodado, tentando ignorar. Até que ouvi claramente um grito abafado vindo daquela direção. Era o som claro de alguém desesperado pedindo ajuda. Sem pensar muito, peguei uma lanterna e caminhei até lá, mesmo com as pernas tremendo de medo e ansiedade. Ao chegar perto, percebi a porta entreaberta, balançando suavemente. O cheiro forte, agora insuportável, parecia envolver a casa inteira. Iluminei com a lanterna e vi no chão da varanda marcas frescas de algo sendo arrastado para dentro. Hesitei, mas não consegui voltar atrás. Empurrei a porta devagar e entrei. O interior era escuro, úmido, cheirando a podridão e mofo. Móveis velhos espalhados, manchas estranhas no chão e nas paredes. O silêncio absoluto era pior que os ruídos que tinha ouvido antes. E então, ouvi novamente o rangido atrás de mim. Virei-me rápido e lá estava ele, parado na porta. Seu rosto pálido estava sujo, cansado, com olheiras profundas. Ele não parecia ameaçador, apenas cansado, extremamente triste. Perguntei baixo, quase sussurrando, o que estava acontecendo ali. Ele respondeu lentamente, com a voz fraca e trêmula. Não era para você ter entrado. Agora é tarde demais. Apavorado, recuei rápido. Ele não se moveu, apenas ficou ali, olhando enquanto eu saía às pressas. Corri até em casa, tranquei todas as portas e janelas, respirando ofegante, sem entender o que ele tinha dito. Passei o resto daquela noite alerta, esperando algo acontecer. Nada aconteceu. Nem naquela noite, nem nas seguintes. Dias depois, a casa estava vazia novamente. Nenhum sinal do homem. A porta trancada, janelas fechadas, como se ele nunca tivesse estado ali. Mas, mesmo assim, o que ele disse nunca saiu da minha cabeça. Às vezes, ainda acordo assustado, pensando naquela frase. Agora é tarde demais. E não consigo deixar de imaginar. Teria acontecido algo comigo naquela casa, ou o homem só estava tão perdido quanto eu. Aqui na roça, todo mundo depende do poço. Água limpa é artigo de luxo e cuidar bem daquilo é fundamental. O poço da minha família já tinha mais de 50 anos. Fica nos fundos do terreno, perto da mata, meio escondido. Sempre foi tranquilo, água fresca o ano todo. Nunca pensei que pudesse ter algo errado com ele, até precisar limpá-lo naquele verão. Como o nível da água tinha baixado demais, decidi fazer a limpeza que eu vinha adiando há anos. Chamei meu primo Elias para ajudar, porque sozinho ninguém desce num poço antigo daqueles. Ninguém. No dia marcado, logo cedo, preparamos tudo. Cordas, lanternas, baldes e ferramentas. Ao levantar a tampa velha de madeira, senti logo um cheiro estranho, algo podre, misturado com umidade velha. Meu primo fez uma careta brincando que alguém devia ter jogado algo morto lá dentro. Não ri, porque não achei graça. Aquilo já me incomodou profundamente, antes mesmo de eu entender o porquê. Desci devagar, preso por uma corda improvisada. Quanto mais fundo eu ia, mais forte ficava o cheiro. No fundo, a lama era escura, espessa, com uma aparência que não parecia natural. Comecei a cavar, tentando ignorar a sensação de que algo errado estava ali, bem embaixo dos meus pés. A certa altura, bati com a ferramenta em algo duro. Era uma coisa estranha, diferente de pedra. Cutuquei devagar, com receio, e percebi que parecia metal. Chamei Elias, que desceu também para ajudar. Com dificuldade, conseguimos remover a terra ao redor e puxar o objeto. Era um balde velho, enferrujado,
fechado por uma tampa improvisada com fios de arame. Sem pensar muito, abri o balde com cuidado. O cheiro, que já era forte, tornou-se insuportável. Lá dentro havia algo escuro, uma massa pastosa irreconhecível, enrolada num pano sujo. Elias se afastou, segurando a ânsia. Eu, tremendo, puxei o pano, revelando um pedaço de tecido antigo, talvez um vestido ou algo assim, manchado por manchas marrons e vermelhas. Larguei tudo no chão, respirando rápido, tentando entender o que aquilo fazia ali. Decidimos sair imediatamente do poço e chamar alguém, polícia talvez. Mas na hora de subir, a corda simplesmente escorregou para baixo. Ela tinha soltado lá de cima. Ficamos presos. Elias gritou por ajuda várias vezes, mas só ouvíamos o eco das nossas vozes. A sensação claustrofóbica aumentava enquanto o dia passava. Quando a luz fraca da lanterna começou a falhar, percebi algo pior. A lama do poço parecia lentamente subir ao redor dos nossos pés, como se estivesse borbulhando suavemente, quase respirando. Algo muito errado estava acontecendo ali. Tentei não entrar em pânico, mas era difícil ignorar a sensação de que não estávamos sozinhos. O ar se tornou mais pesado e comecei a ouvir um som baixo e constante, vindo da parede do poço. Eram batidas suaves, ritmadas, como se algo estivesse cavando lentamente para chegar até nós. Iluminei rapidamente em volta, mas não havia nada além da lama úmida. Elias murmurava algo, orando talvez, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma saída. Então senti algo tocar minha perna muito devagar, algo frio, gelado, se movendo lentamente através da lama. Meu coração quase parou. Desesperado, comecei a cavar as mãos nas paredes, tentando subir, mas era inútil. Elias gritava, perguntando o que estava acontecendo, mas eu não conseguia responder. O toque ficou mais firme, prendendo minha perna com força, puxando devagar para baixo. Gritei pedindo ajuda, enquanto Elias finalmente alcançava a corda que havia escorregado. Ele subiu primeiro, enquanto eu sentia claramente a força me puxando para baixo, mais forte a cada segundo. Por um esforço que não consigo explicar direito até hoje, consegui segurar firme na corda. Subi rápido, desesperado, enquanto a pressão soltava lentamente minha perna. Ao sair, tampei o poço imediatamente, sem nem olhar para dentro. Chamamos a polícia, que encontrou o balde, o tecido velho, mas nada além disso. Nenhum corpo, nenhuma explicação lógica para o que sentimos lá dentro. O poço foi fechado definitivamente depois disso, e eu jurei nunca mais pisar lá perto. Anos depois, ainda acordo suando frio com a lembrança da sensação de algo segurando minha perna, me puxando lentamente para o fundo da lama escura. Será que foi só a imaginação, o medo, o desespero? Ou havia algo escondido lá, algo esperando alguém finalmente descer?